Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 11, com o tema A salvação não é obra humana. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, dos versículos de 1 a 10. A palavra-chave é salvação. E vamos abordar nesta lição a salvação sob a graça de Deus, soteriologias inadequadas na antiguidade. As soteriologias inadequadas de hoje. O apóstolo Paulo mostra nesta leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta, por meio do Espírito Santo. O relato da condição pecaminosa da natureza humana, que traz o estado espiritual humano, confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne. Éramos por natureza filhos da ira. É uma triste fotografia da raça humana. As expressões "e vos vivificou" e nos vivificou juntamente com Cristo, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido: as expressões mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas não devem ser estendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, e não significa aniquilação espiritual total. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. As Escrituras ensinam que toda a humanidade está manchada e corrompida pelo pecado, tanto por causa do pecado de nosso antepassado Adão, como porque nós mesmos somos todos pecadores. Deus, como o justo juiz, não pode ignorar o pecado e não o fará, uma vez que o pecado viola a sua natureza e traz destruição para o mundo perfeito que ele criou. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade. Originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Os galacionistas é o nome dado aos legalistas judaizantes
opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Esses judeus, convertidos ao cristianismo, queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Os gnósticos, no campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo. O maquianismo, o que é isso? Fundado por Mani, na Pérsia, atual Irã. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnós, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas. As soteriologias inadequadas de hoje, o islamismo, as testemunhas de Jeová e os mormonismos. O islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.